Olá, gente! Hoje o Estrela da Tarde vai apresentar a vocês Fernando Pessoa, um grande nome da literatura de língua portuguesa, poeta que não somente escreveu poesia, não somente criou poemas, mas que criou outros poetas. Veja que louco essa afirmação, né? Fernando Pessoa, até a sua escrita, a gente tinha ouvido falar de pseudônimos, pessoas que escreviam com outros nomes, né? Até então, as mulheres, elas usavam pseudônimos masculinos para que sua escrita fosse aceita, mas Fernando Pessoa não se contentou somente em utilizar um nome falso. A sua heteronímia vai ser o que vai dar grande destaque à sua produção, uma vez que ele começa, né, desde muito cedo, a escrever não somente dando nomes aos autores que assinavam os poemas que ele escrevia, mas ele criava uma vida. Por exemplo, ele vai ter um poeta que ele criou que não terminou o ensino médio, não terminou os estudos, outro que era engenheiro. Então, cada um vai ter uma personalidade diferente que vai refletir muito da personalidade múltipla de Fernando Pessoa. Muitos aí que acreditam no zodíaco, né, vão dizer que, dada a sua personalidade de geminiano, uma vez que ele nasceu no mês de junho, mas essa heteronímia vai ter grande destaque porque a gente percebe que é o único escritor que escreve de modos totalmente diferentes. Então, um dos seus heterônimos diz que para o poeta escrever, ele precisa se desconstruir, precisa desconstruir o pensamento, ele não pode pensar. Outro escritor vai falar sobre a efemeridade da vida. Então, cada um dos seus heterônimos vai tratar da vida de uma maneira diferente. O grande impacto trazido por Fernando Pessoa é que no momento do contexto histórico que ele começa a escrever, o momento do modernismo no século XX, Portugal vinha passando por muitas crises, Portugal vinha passando por problemas muito sérios, né, que podiam até colocar seu fim. É a partir de então que cria-se um movimento, né, com a revista Orfeu, que busca trazer os momentos gloriosos, como os momentos de Camões, para a literatura lusitana. Então, junto a Mário de Sá Carneiro e outros escritores, Fernando Pessoa vai tentar recuperar esse momento de glória da literatura e com muito êxito. Então, ele lança, né, junto a esses outros escritores, duas edições da revista Orfeu, que vai ser uma revolução nessa escrita literária, que vai ser totalmente nova, que vai ser totalmente inovadora, que vai se propor a romper com aquela produção anterior e que vai sim ser efetivada a partir da heteronímia pessoana. Os seus heterônimos são mais de 300, então veja quantos escritores, quantos autores Fernando Pessoa criou. E dentre os mais destacados está a tríade, que é composta por Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Além disso, ele teve outros semi-heterônimos. Então, vale a pena mergulhar nesse universo para descobrir esses heterônimos e esses semi-heterônimos, como é o caso de Bernardo Soares. Todas as dúvidas, todas as questões e problemáticas humanas, todo aquele que já se viu diante de algum problema, diante de alguma reflexão muito profunda, vai se identificar com esse poeta que de fato vive a literatura. Ele vai trazer para a gente essa identificação. A gente vai perceber questões como a vida é passageira, como devemos aproveitar o momento, como o que acontece ao nosso redor foge ao nosso controle, como nós não temos controle sobre o que o universo nos oferece, nos traz. E é realmente uma sessão de terapia ler Fernando Pessoa, que também escreveu com o seu nome. Ele tem também Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Portanto, mergulhe nesse universo literário, que é um universo extremamente interessante para conhecermos e que eu garanto que vocês não vão se arrepender, vão se identificar bastante, vão se deleitar com essa obra e vão se questionar também. Então, descubram Fernando Pessoa, esse é o desafio do Estrela da Tarde de hoje. Até a próxima, pessoal!